Oferecimento Associação Brasileira de Shogi. Fala, futuros Meijins, sejam bem-vindos a mais um programa do RDS News, o seu canal de notícia do mundo do shogi e da cultura japonesa em geral. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo e hoje muitas notícias sobre os mundos dos animes, da cultura e do mundo do shogi. Mas antes, já deixa aquele seu like que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative todas as notificações para que você não perca nenhum de nossos programas. Então, sem mais delongas, vamos para as notícias de hoje. Resultado da segunda partida da decisão do título Seiren entre Momoko Kato, terceiro dan, versus Satomi Kana Seirei. Satomi Kana Seirei jogou a segunda partida de defesa do seu título contra Momoko Kato, terceiro dan, no dia 13 de outubro. A partida foi longa e teve 149 movimentos e terminou com a vitória de Momoko Kato, terceiro dan. Até agora, o resultado da melhor de 5 partidas pelo título é favorável a Momoko Kato, que tem o placar de 2-0. A próxima partida será no dia 26 de outubro, terça-feira, no Sendai Royal Park Hotel, na cidade de Sendai, prefeitura de Miyagi. Partida pela Liga Osho, entre Masayuki Toyoshima Ryuo versus Yoshiharu Habu, nono dan. No dia 13 de outubro, quarta-feira, Masayuki Toyoshima enfrenta Yoshiharu Habu, nono dan, pela Liga Osho. A partida será no Shogi Kaikan, em Tóquio. O vencedor consegue avançar no torneio e Toyoshima Ryuo joga de Sente. Na Liga Osho, Toyoshima Ryuo perdeu para Akihito Hirose, oitavo dan, venceu Tetsuro Itodani, no total tem uma vitória e uma derrota. Habu, nono dan, perdeu para Takuya Nagase Oza, venceu Seiya Kondo, sétimo dan, e também tem uma vitória e uma derrota. No total, os dois jogadores se enfrentarão 42 vezes. Toyoshima Ryuo venceu 24 e perdeu 18. Torneio Abima TV Feminino. O segundo torneio da Abima Feminino, o primeiro realizado como competição individual e o segundo é uma competição por equipes. Na reunião preliminar, 6 líderes nomearão 2 jogadores, cada um para formar uma equipe de 3 pessoas. Cada equipe tem um treinador, que pode aconselhar-se entre os jogos. 3 times serão divididos em 2 ligas, e um torneio Round Robin será realizado, e os 2 primeiros colocados avançarão para o torneio principal. O jogo tem um tempo de 5 minutos e uma regra de Fischer, que adiciona 5 segundos a cada jogada. A partida da equipe será disputada em 9 jogos, com 5 vitórias, primeiro na qualificação e no jogo principal. Essa é a versão feminina do torneio masculino, no mesmo formato do torneio Abima TV, que teve o time Fuji como campeão da primeira edição desse torneio. No quadro de animes de hoje, estamos trazendo um J-drama, uma novela, uma série japonesa, cujo nome é Kono Koi wa Tsumi no Ka. Este amor será um checkmate? Is this love and checkmate? Uma história de amor entre um funcionário de escritório de 24 anos que não tem experiência amorosa nem habilidades de comunicação e uma jogadora de shogi de 32 anos que ele encontra em seu trajeto diário. Aos 24 anos, Taiga Kohinata Kentaro Ito é a própria definição de assalariado médio, fazendo o que consegue para aproveitar a sua vida escassa. Taiga nunca experimentou nada do prazer que a vida tem a oferecer. Solteiro por toda a vida, ele sempre se pergunta se algum dia encontrará uma mulher que faça seu coração disparar, algo que ele duvida que algum dia aconteça. Considerando que ele mal consegue coragem para falar com uma mulher e muito menos flertar. Mas tudo isso muda no dia que a jogadora de xadrez, ou japonês conhecido como shogi, de 32 anos, Tai Komada,
Koshiwagi Yuki entra em sua vida, nada além de uma mulher bonita com que ele cruza durante seu trajeto diário. Taiga não deveria ter tido problemas para tirar Tai da cabeça, mas algo nela que ele não consegue esquecer. Enquanto o destino continua a juntá-los, Taiga acaba percebendo que Tai é na verdade uma mulher dos seus sonhos. Mas com tanta diferença de idade, esse amor está condenado antes mesmo de começar. Baseado no mangá de mesmo nome, de Shito Torishima, este amor é um checkmate, ou Kono Koiwa Tsumi Nanoka, é uma comédia romântica de 2018, dirigida por Dan Ogawa. Recomendo muito que você assista esse D-drama. Ele é muito divertido e traz como pano de fundo aí o nosso querido shogi. Criada pelo governo japonês, o projeto Japan House é o ponto de difusão de todos os elementos da genuína cultura japonesa para a comunidade internacional. Um lugar equilibrado, inovador e diferenciado, assim como o povo e a cultura japonesa. Um ambiente que transmite hospitalidade e inovação, oferece lazer e é parte ativa do dia a dia de diversas pessoas. Um intercâmbio intelectual entre o Japão e o resto do mundo, capaz de produzir grandes oportunidades e atrair visitantes para novas experiências e atividades. A essência da Japan House é ser surpreendente a cada dia. São Paulo foi uma das 3 localidades escolhidas e a primeira a receber o projeto da Japan House, juntamente com Londres, na Inglaterra, e Los Angeles, nos Estados Unidos. Locais especialmente selecionados para propagar todas as características do Japão, desde a cultura milenar até as perspectivas inovadoras. Na Japan House, a tradição está lado a lado com o futuro. Ela conta com diversas atrações e espaços tais como o 3º andar da Japan House, no seu terraço, conta com bambus. A arquitetura. O prédio da Japan House, São Paulo, se destaca de qualquer outro na Avenida Paulista. A sua fachada de 36 metros de largura e 11 metros de altura, composta de 630 peças de madeira hinoki, pinheiro típico do Japão, que foi encaixada por 5 artesãos vindos diretamente do Japão, deixa no mínimo quem passa em frente curioso e atraído por essa floresta no meio da Pauliceia. Mas sua arquitetura não é apenas singular, ela representa a essência de intercâmbio da Japan House. O projeto da Japan House São Paulo foi desenvolvido pelo arquiteto japonês Kengo Kuma, em parceria com o escritório paulistano FGMF. A tecnologia também marca a presença. Destaque para o banheiro com a privada tecnológica da marca japonesa Toto. Exposições. A Japan House conta com exposições temporárias com duração em torno de 2 meses. Japan House São Paulo tem a proposta de exibir várias exposições durante o ano, com áreas expositivas no térreo e no 3º andar. As exposições buscam, através de diversos temas como cultura, arte e inovações, mostrar um Japão moderno combinado com suas tradições. Japan House inaugurou com a exposição Bambu, Histórias de um Japão. Seminários e workshops. A Japan House São Paulo possui no 1º andar 3 salas equipadas para receber seminários e workshops. Devido às suas divisórias de correr, criam ambientes diferentes de acordo com a atividade relacionada. Restaurante. Jun Sakamoto é um ícone da culinária japonesa no Brasil. O prestigiado e exclusivo restaurante do chefe nipo-brasileiro, que leva seu nome, conta com um menu degustação requintado, que promete uma experiência gastronômica única para quem investe no valor cobrado. Mas para quem procura valores mais acessíveis, seu restaurante Junji Sakamoto é uma ótima alternativa.
A Japa House recebeu a segunda unidade do Junji Sakamoto em São Paulo, com a proposta de explorar os sabores da gastronomia japonesa contemporânea. Biblioteca. A biblioteca localizada no térreo da Japa House conta com uma seleção de aproximadamente 2.000 livros, de diversos temas como arquitetura, arte, gastronomia, design, turismo, entre outros, selecionados para ampliar o interesse sobre o Japão. As obras estão disponíveis em português, inglês e japonês, sendo um ótimo lugar para encontrar material exclusivo sobre o Japão. Lojas. Se você está atrás de compras de itens japoneses, saiba que a Japa House possui 2 lojas. A Shin, que fica no térreo, com produtos de design, utensílios, alimentos, bebidas, decoração e artesanato. Ela oferece produtos exclusivos das 5 regiões do Japão e de grandes designers japoneses. No segundo andar fica a loja Furoshiki, dedicada a furoshiki, que é uma técnica tradicional de embrulho japonês, utilizada para embalar presentes, carregar objetos e até criar lindas bolsas em tecido. Você pode até mesmo observar a técnica sendo utilizada pelos profissionais da furoshiki. Cafeteria. No térreo da Japa House se encontra a cafeteria Imi Café, que leva o nome em homenagem aos imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil para trabalhar na cafeicultura, sendo o café o produto que mais representa a ponte entre Brasil e Japão. Não podia faltar uma cafeteria na Japa House. Além da variedade de expressos, outras bebidas servidas na Imi Café são Iced Coffee, o Drip Coffee e chá quentes e frios do tipo matcha e sencha. Mural do Eduardo Cobra. Um dos painéis mais prestigiados do artista Eduardo Cobra está localizado atrás da Japa House, no edifício Hag. O mural presta homenagem ao arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Possuiu 52 metros de altura e 16 metros de largura. Se destaca com as formas geométricas e coloridas que fazem referência a várias obras do arquiteto, como o Copan, a Pampulha, o Museu Oscar Niemeyer e o Palácio do Planalto. Localização. Na rua mais famosa de São Paulo está localizada a Japa House, a Avenida Paulista, no número 452, São Paulo. A entrada é gratuita, tanto para os seus workshops e exposições, mas sempre chegue cedo para pegar senhas, pois há um limite de pessoas para entrar. Não perca tempo e faça a sua visita. O RDS News vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das notícias de hoje. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, sugestões para novas matérias e muito mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative todas as notificações, porque dessa forma você fica recebendo todos os nossos programas sem perder nenhuma novidade do mundo do shogi e da cultura japonesa em geral. O RDS News fica por aqui e até a próxima!